Livro de Hebreus capítulo de número 3, título do capítulo: Cristo é superior a Moisés. O perigo da incredulidade e da desobediência. Verso 1, pelo que, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Verso 2, sendo fiel ao que o constituiu, como também o foi Moisés em toda a sua casa. Verso 3, porque ele é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a edificou. Verso 4, porque toda a casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus. Verso 5, e na verdade, Moisés foi fiel em toda a sua casa, como servo, para testemunho das coisas que se haviam de anunciar. Verso 6, mas Cristo, como filho sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até ao fim. Verso 7, portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz. Verso 8, não endureçais os vossos corações, como na provocação, no dia da tentação no deserto. Verso 9, onde vossos pais me tentaram, me provaram, e viram por 40 anos as minhas obras. Verso 10, por isso me indignei contra esta geração, e disse: estes sempre erram em seu coração, e não conheceram os meus caminhos. Verso 11, assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Verso 12, vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel, para se apartar do Deus vivo. Verso 13, antes exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Verso 14, porque nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até ao fim. Verso 15, enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação. Verso 16, porque, havendo a alguns ouvido, o provocaram, mas não todos os que saíram do Egito por meio de Moisés. Verso 17, mas com quem se indignou por 40 anos? Não foi porventura com os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? Verso 18, e a quem jurou que não entrariam no seu repouso, senão aos que foram desobedientes. Verso 19, e vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade.